Quem mandava no seu império era ele. Nabucodonosor, ele queria que todos o reverenciassem em todo o seu império. Todos os povos, de todas as línguas, povos e nações, diz o texto, precisavam se dobrar diante da estátua que ele fez. E se não dobrassem, seriam mortos, seriam lançados em um forno, em chamas, seriam queimados vivos, cancelados vivos. É isso que nós estamos vendo aqui, irmãos. Eu vejo aqui, no sentido mais restrito do que está acontecendo, que a raiz de toda essa fúria do rei está no seu coração. A raiz de toda a sua fúria está no coração. A raiz do cancelamento começa no coração. Não é assim? Ele não tinha intimidade com Deus. O seu Deus eram os ídolos. Eram os feiticeiros, eram os sátrapas, eram os prefeitos, governadores, eram os astrólogos. Todos aqueles homens sábios que estavam no domínio do seu poder e do seu reinado, e que não puderam revelar o mistério do seu sonho. Ele ficou até impressionado, mas não adianta ficar impressionado com Deus. É preciso ter encontro com Deus. É preciso reconhecer quem é Deus. Mesmo diante desse fato, de saber que há um Deus, Criador dos céus e da terra, que revela os mistérios, as coisas futuras, ele cria uma estátua para ser reverenciado e adorado. E agora, ele quer que todos se prostrem, inclusive Daniel, inclusive os seus amigos, todos precisam se dobrar diante dessa estátua. Nabucodonosor, ele tinha a ideia de um reino. Ele ouviu a história do reino eterno de Deus. Ele disse: eu sou este rei. O meu reino é eterno. Mas ele não tinha Deus, o Deus eterno. Ele falou de um Deus eterno, que não era o seu Deus. Ele não conhecia o limite que ele teria que viver nessa vida apenas. Essa vida terrena, ela tem limites, ela tem anos. Deus colocou limites para nós vivermos. Nabucodonosor não entende isso. Ele pensa que o reino dele é grande e eterno. E quando nós temos ídolos no coração, nós pensamos que nós temos todo o poder eterno, toda a força está ao nosso favor. E nós vamos verificar que esta não é a realidade. Nós temos limites, Deus colocou limites. Nós um dia teremos que estar na presença de Deus. Deus nos irá chamar um dia. Cada um de nós teremos um dia que o Senhor vai nos chamar para a sua eternidade. Só nós precisamos saber se vamos estar com Ele ou não. Porque quem adora ídolos não adora o Senhor. Não vai estar em seu reino o adorando, estará em outro reino que não é o Senhor. A pergunta, irmãos, que muitas vezes nós pensamos que os reinos que se levantaram, que se levantam, grandes e pequenos, estão se levantando
É os outros que estão se levantando. Mas nós não perguntamos, será que esse reino de 27 metros de altura, 2,70 metros de largura, não está sendo levantado no nosso coração? Um reino de idolatria, de ídolos, não está sendo levantado no seu coração? Porque o dinheiro pode ser um ídolo, o orgulho pode ser um ídolo, as riquezas podem ser o nosso ídolo. Talvez você esteja levantando ídolos no seu coração. Pode ser a sua carreira, pode ser a sua profissão, pode ser aquilo que você aprendeu. Eu sou o cara, eu sei como é que funcionam as coisas. Esse pode ser um ídolo levantado a tal ponto que você vai dizer: se dobrem diante de mim, ou vai ser cancelado. Eu sei mais que você. Eu posso mais que você. Eu sou melhor. Quantas vezes, irmãos, nós não cancelamos as pessoas, porque nós temos ídolos no coração. Porque se nós tivéssemos Jesus no coração, nós não cancelaríamos as pessoas, nós as amaríamos, nós aproximaríamos. Os ídolos do coração nos leva a querer que todos se dobrem a nós, aos nossos desejos que nós levantamos, chamado um ídolo. E esse ídolo pode ser qualquer coisa que está aí no seu coração, porque eu não consigo aceitar aquela outra pessoa como ela é. Porque, irmãos, nós temos ídolos. É o mesmo ídolo que levantou no coração de Nabucodonosor. Jesus, ele disse lá em Marcos 7, 20 e 23. Marcos, capítulo 7, verso 20 e 23. Aquela história, ele diz assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. O que Jesus estava querendo dizer aos discípulos ali, aos fariseus, aos religiosos, é que toda maldade sai de dentro. Não entra, ele sai de dentro. Ele não vem de fora, ele sai de dentro. Dentro de nós. Por isso que Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos pecadores sem a presença de Deus. O homem em si, ele é um pecador sem a glória, sem a presença. Se não for Jesus, nós estamos perdidos. Jesus veio trazer a glória do Pai para as nossas vidas. Sem Ele nós não podemos brilhar e amar. Sem Ele nós temos ídolos, com certeza. Ídolos pequenos, ídolos grandes. Tem pessoas que vão ter ídolos grandes, do tamanho da estátua de Nabucodonosor, 27 metros. Aquelas que todo mundo, ele reconhece. Ele pode ver essa grandeza de longe e dizer: estou reconhecendo de quem é essa estátua. Mas Jesus quer reinar no seu coração. E quando isso acontecer, ninguém vai ver, porque é só Jesus que vai reinar no seu coração. Você vai trabalhar no particular, você vai amar no particular, você vai orar no particular. E este orgulho, irmãos, está dentro do nosso coração. Jesus disse aí na sua palavra: vem de dentro para fora. Como consequência desse orgulho, então nós observamos que Nabucodonosor, ele diz: eu quero ser adorado.
Eu quero ser reconhecido. Eu sou maior. O que eu falo está falado. Quem não aceita está cancelado. E eu pergunto, irmãos, será que nós podemos tirar esse orgulho do nosso coração e dizer assim, então eu vou lutar para que esse orgulho não ocupe o meu coração? Eu vou lutar. Sozinho, você não será capaz de se libertar do orgulho. Nem eu, nem você. Nem ninguém. Porque o orgulho está no coração de todo aquele que nasce, e sem Jesus, ele continua com orgulho. Orgulho é o pecado do homem viver sem a presença de Deus. Querer viver distante da presença de Deus. E satisfazer tão somente com os ídolos que ele próprio levanta. Portanto, nós não podemos, nem eu e nem você, nem ninguém. Lá em Jeremias 17, 9, ele diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O nosso coração, nós precisamos entender que ele é pecador, ele é enganoso, ele precisa de Jesus. E você não pode se libertar sozinho. Mesmo quando tentamos ser humildes sem Jesus, de alguma forma, nós estamos demonstrando algum tipo de orgulho. Os nossos atos de justiça, dizem Isaías, que são como trapo de imundícia. Uma palavra bem forte, mas é para expressar de que tudo aquilo que nós fazemos diante de Deus, as nossas justiças não tem como ser transparente, limpa. Não tem. Ela sempre tem resquícios do egoísmo do nosso coração. Se não passarmos pelo filtro do sangue de Jesus, derramar sobre as nossas vidas, o nosso coração, ele não vai ser purificado para fazer com humildade de verdade, uma humildade sincera. Não vai ser possível. Somente o sangue de Jesus pode nos libertar e limpar do nosso egoísmo. Amém, irmãos? Tiago 4,6 está escrito, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resistir aos soberbos é colocar uma parede, de concreto, e você tentar avançar e querer conhecer Deus, mas você não vai conseguir. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes, aos quebrantados, contritos, ele diz, ele concede a sua graça. Amém? 1 Pedro 5,5 é a mesma palavra. E Tiago 4,10, então ele diz, humilhai-vos, diante da poderosa mão de Deus, e ele ao seu tempo vos exaltará. Amém? Deus pode fazer isso no nosso coração, através de Jesus. Se não tiver o sangue de Jesus, vai estar no nosso coração, irmãos, a cultura do cancelamento, que estava já implantado na Babilônia. Em segundo lugar, então, a cultura do cancelamento na Babilônia. O que significa isso, irmãos? Naquela época, onde os reis imperavam, eles imperavam com toda a autoridade máxima. A palavra do rei era a palavra final. Era a palavra de autoridade máxima. O que ele pedia, o que ele queria fazer, tinha que ser feito e obedecido. Havia essa cultura
nos reinados, em toda a Babilônia, da palavra daquele que governava, sem conhecer Deus, mas era um instrumento que Deus colocou para trabalhar com a vida do povo de Deus. Imagine que o próprio Deus permitiu que Nabucodonosor fosse até Jerusalém, invadisse e destruísse Jerusalém pela desobediência do seu povo. Porque Deus havia dito: se vocês não forem obedientes, vocês serão destruídos. Suas cidades serão destruídas, suas casas, as portas. E vocês serão um povo que vai ser falado entre as nações. E foi o que aconteceu. As cidades foram destruídas e o povo levado cativo para a Babilônia, aonde é o Iraque hoje, aquela região da Mesopotâmia. Era ali que o império da Babilônia reinava, e o rei Nabucodonosor estava ali. E essa cultura todos já conheciam. Aqueles que não se dobrassem e obedecessem, era cancelado, ele matava. Essa cultura reinava. E o que nós percebemos aqui, irmãos, nós falamos das palavras de Daniel e dos soldados de Nabucodonosor que vão denunciar, ali os astrólogos vão denunciar que há alguns de Judá que não se dobram à estátua, e o rei então vai ficar furioso. Vai ficar furioso. Vejamos lá no verso 10. Capítulo 3, versículo 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, irmãos, essa palavra furioso. Alguém denunciou os irmãos lá de Judá. Nabucodonosor ficou furioso. Essa palavra furioso é como sair fogo dos olhos. Está irado. Ele quer matar aquelas pessoas que não se dobram diante dele. Ele está furioso, mas essa fúria é um fogo para matar. Realmente, a fornalha ardente representava aquilo que é de mais cruel para ser visto por todos. Ali é a crueldade de como o homem pode ser morto. Então, um fogo ardente e a pessoa cair viva dentro dele para ser morto. E nós percebemos aqui que foi dada então a segunda chance. E eles emitem o comunicado: olha, vocês têm a segunda chance. Se dobrem, porque senão vocês vão ser cancelados. Vão morrer. Vão ser destruídos. É para me obedecer. E nós percebemos aqui, irmãos, que a cultura do cancelamento, muitas vezes, ela está reinando nos corações das pessoas, porque essas pessoas têm ódio no coração. Aqui é a fúria, né, do rei. Esse ódio é um olho de chama, de fogo, em relação às pessoas que não estão de acordo com aquilo que eles levantaram de ídolos no seu coração. E eles querem fulminar as pessoas. Eles querem dizer assim: eu não te aceito. Eu não quero conversar com você. Eu não quero comunicar com você. Uma cultura do cancelamento que nesta semana nós ouvimos. Aquele assassinato, né? Charlie Kirk foi morto por um jovem.
Eu não sei o que ele tinha no coração, mas com certeza ele queria eliminar todos aqueles que não estavam de acordo com o seu ídolo no seu coração. Jesus que não era, com certeza, porque se fosse, ele estaria ali aplaudindo as palavras daquele jovem, o Charles Kirk, porque ele era um defensor dos direitos humanos, era um cristão. E nós precisamos entender que quando você falar da palavra de Deus, ter Deus no coração, as pessoas vão querer te matar. Porque elas têm um Deus tão grande como o de Nabucodonosor, de 27 metros de altura, e tão grande que quer te matar. Porque eles vão achar que o seu Deus é pequeno. Mas o nosso Deus não é pequeno. Ele é grande. Você pode ser pequeno, nós podemos ser pequenos, mas o nosso Deus é grande. Ele é o Criador, sustentador do universo. É o nome que está acima de todo nome. E Jesus, Ele quer que todos se dobrem, se prostrem. Aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e confessem que Ele é o Senhor. Ninguém escapará da presença gloriosa do Senhor Jesus. Ninguém. Irmãos, aqueles jovens não vão se dobrar diante das ameaças de Nabucodonosor. Para isso, irmãos, em terceiro lugar, você precisa ter uma identidade firmada em Jesus, firmada em Deus, que confia em Deus, uma identidade que confia em Deus. Você tem essa identidade que confia em Deus para qualquer coisa? Vamos ver aqui então, olha, foi emitido o decreto e o próprio rei, ele vai dizer aqui, lá no versículo 14, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Ele sabia que ele estava enfrentando aí deuses. Qual é o seu Deus? Qual é aquilo que você defende? Ele sabia que Daniel, os amigos de Daniel, eram aqueles que criam em Deus. Então, Nabucodonosor desafiou a Deus, que Deus pode livrá-los das minhas mãos. Irmãos, às vezes as pessoas podem te amedrontar, podem julgar você. E eu pergunto para você, será que você vai se dobrar diante dessas ameaças, temer essas ameaças? Bom, Sadraque, Mesaque e Abdenego, no versículo 16, responderam ao rei. E aqui está, então, a base da nossa identidade em Cristo. Ele diz assim, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Não precisamos. Será que nós podemos dizer assim, nós não precisamos nos defender diante de ti? Você está querendo nos matar? Nós não precisamos nos defender. Ele está querendo dizer isso. Ele diz assim, se formos atirados na fornalha em chamas, ele diz assim, se você quiser nos matar, atirar no fogo em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Amém?
A identidade firmada em Deus desses jovens era tão grande que ele disse: saiba, olha, nós não precisamos nos defender, mas saiba, ó rei, que Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e nos livrará das tuas mãos. Amém? Que confiança que eles tinham aqui, irmãos. Não precisavam trazer argumentos, eles tinham uma identidade. Essa identidade estava na confiança que eles tinham em Deus. Só Deus, Ele sabe da sua confiança. Você não precisa dizer às pessoas do que você acredita. Você não precisa gastar tempo, gastando a sua força, os seus argumentos, para você apoiar ou mostrar quem você serve. Não precisa. Você só precisa confiar em Deus, descansar em Deus. Amém? É o que os amigos de Daniel estão dizendo aqui. Não precisamos defender diante de ti. O nosso Deus, Ele vai nos defender. Ele vai nos livrar. Você tem essa certeza, irmãos? Que Deus está te guardando e pode fazer justiça contra aquele que quer nos matar, nos ferir. Os amigos de Daniel, eles tinham essa certeza. Mais ainda, irmãos, eles tinham uma certeza. Para provar isso, porque muitas vezes nós dizemos: eu tenho certeza. E a luta vem. E a gente, o que aconteceu, Senhor? Porque eu creio no Senhor e nada aconteceu. Eu estou passando a luta, veio a prova, veio o acidente. Eu estou aqui na crise, Senhor, e agora? Veja aqui no verso seguinte: mas se Ele não nos livrar, saiba que se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Irmãos, o que nós percebemos aqui? Uma confiança extrema em Deus. Mais do que isso, eles estavam em Deus. Quem estão em Deus, quem crê em Deus, é porque você conhece Deus. Você conhece Deus? Amém? De dizer assim: olha, se Ele não nos livrar, então nós vamos morrer. Mas fique sabendo disso, ó Rei, que nós não prestaremos culto ao seu Deus, nós não vamos dobrar, nós não vamos ficar lutando contra você. Nosso Deus luta por nós. Amém? Eles estavam fazendo isso, irmãos. Não foi isso que Jesus fez por nós? Enquanto os reinos lutavam entre si, o povo de Israel queria um rei poderoso que lutasse contra o Império Romano. E Jesus queria lutar contra os impérios das trevas, que muitas vezes aprisionam corações, aprisionam aos vícios, aos ídolos, e faz com que você seja igual a Nabucodonosor, levantando estátuas, confiando no seu poder, no poder da sua carreira, no poder que você tem de influência. E nós não reconhecemos Jesus como Salvador das nossas vidas, e prestamos culto a Ele, mesmo que Ele nos levar. Jesus fez isso, irmãos. Ele morreu como uma ovelha muda, Ele foi ao matadouro, porque Ele sabia que da morte Ele nos traria vida, da morte Ele nos libertaria de todos os impérios que têm se levantado desde a fundação do mundo, desde o pecado, quando o homem caiu. Os ídolos têm se levantado no coração humano, e Jesus veio para libertar o homem de toda esta corrente do pecado que veio de Adão e Eva, e nos libertar para estar na presença de Deus.
Deus em Cristo, Ele fez isso, irmãos, Ele se libertou de tudo aquilo que era do seu poder. Ele se tornou homem, mais ainda servo, serviu a todos, mais ainda Ele morreu morte de cruz, foi crucificado. Nós estávamos estudando isso pela manhã. A morte mais cruel, mais terrível, mais repugnante, que só era para assassinos. Jesus morreu. Mas a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o que de mais precioso Deus deu ao mundo para nos libertar dos impérios de todos os ídolos do coração, da prostituição, da fornicação, do adultério, de todo o engano, de tudo aquilo que prende o coração, e são ídolos tão fortes que destroem vidas. Por quê? O ídolo levantado no coração faz com que você queira que todos façam aquilo que você deseja. Mas graças a Deus, irmãos, que Deus é Deus dos deuses. Amém? O verso 12, o verso seguinte, vai deixar Nabucodonosor tão furioso. Mas, irmãos, não vejam a fúria do inimigo, dos homens, veja Deus. Amém? Deus, Ele é aquele que nos livra, e livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas aqui nós precisamos entender, irmãos, que as pessoas, que queiram cancelar você, ela não é apenas furiosa, elas são mais do que furiosas. Veja aí no verso 19, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume. É só esse texto aqui, irmãos. Nós precisamos entender que, quando nós confiamos em Deus, é para confiar em Deus. E se você não tem Deus, nós precisamos pedir ao Senhor, vamos ajudar você a buscar Jesus. Porque você não vai vencer sozinho essa batalha. Desses ídolos que eles querem matar, não apenas você, mas outras pessoas. Porque Nabucodonosor aqui, ele vai ficar tão furioso que o seu semblante muda. A ira, o fogo nos olhos, assim, faz com que ele mude o seu semblante. E aí, então, ele pede para aquecer 7 vezes mais o forno, como de costume. É um coração irado. Um coração que não conhece o perdão de Jesus Cristo. Um coração que está em chamas. Nós podemos dizer, em chamas do inferno. Está dentro dele para poder fazer com que se dobre todos aos seus desejos e prazeres. Isso aqui, irmãos, é terrível. Mas mesmo assim, aqueles jovens não se dobram. Amém? Não se dobram. Se você tem se dobrado hoje, reflita, será que você é salvo? Hoje teve aqui uma afirmação, é possível, você ser salvo, ter a garantia, eu sou salvo? A palavra de Deus diz que tem. Todos aqueles que creem têm a vida eterna, são salvos. Mas eu pergunto, uma situação em que as pessoas não gostam do que você ama, você deseja, e eles não gostam, reprovam, você se levanta. Tem se levantado como Nabucodonosor, com uma fúria, fogo nos olhos, e um desejo tão furioso de ódio no coração, que quer matar mesmo, de uma vez, acho que em 1 milésimo de segundo,
Porque para aquecer o fogo já queima. Agora ele quer aquecer 7 vezes mais. Acho que para matar mesmo, dizer assim, matou, sumiu. Não é de Deus. Mas você que confia em Deus, Ele pode te livrar de tudo isso. Aqueles homens jovens se livraram, foram jogados na fornalha. E o próprio Nabucodonosor olhou, puxa, não foram 3? Nós estamos vendo mais um lá dentro, que parece como o filho dos deuses. Nós sabemos que Jesus, Ele estava em todos os momentos, desde a criação do mundo, em todos os momentos. Ele participou com o povo de Israel no deserto. Ele é o símbolo do pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que nos alimenta. E eu creio aqui, irmãos, que Jesus é este que se manifestou lá para salvá-los da fornalha, do fogo que costuma matar as pessoas. O ódio, a ira, Jesus estava lá, o seu amor, a sua proteção estava ali para guardar o coração daqueles homens, e guardou eles, porque foram retirados, sãos e salvos. Nem um fio do cabelo queimou, nem a roupa veio com cheiro de queimado, está dizendo aqui no texto. E sabe o que aconteceu? Nabucodonosor, aquele que levantou uma estátua tão grande, ele pôde ver a manifestação de Deus na vida daqueles homens que não se curvaram ao seu Deus. O mundo, as pessoas estão querendo ver isso, irmãos. O seu amor diante daquele que está irado contra você, não fala com você, não dá a mínima para você, mas você tem mantido a integridade, orado por esta vida, por essa pessoa que está furiosa contra você. Você tem orado, você tem perdoado. A confiança, quando é tão grande na vida desses jovens, eles viam só o poder de Deus. Eles olhavam assim, Deus perdoa todos eles, mas nós só confiamos em Deus. Deus vai fazer tudo o resto. Deus vai curar esse Nabucodonosor, vai fazer alguma coisa, porque tudo está no comando de Deus. Deus quem trabalha na vida dessas pessoas, e Ele trabalha muito bem. Deus vai trabalhar. Nabucodonosor, então, ele vai reconhecer este Deus, desses jovens que não se prostraram. Vão reconhecer, vão emitir um decreto que ninguém fale mal deste Deus. Olha, imaginem, irmãos, numa cultura de cancelamento, que nós precisamos ter uma confiança em Deus, não revidar, mas confiança em Deus, orar, amém? Orar a Deus. Feche teus olhos, vamos estar orando, pedindo ao Pai que possa trazer perdão ao seu coração, possa trazer cura no seu coração nessa manhã. Pai, nós oramos nessa manhã e pedimos que o Senhor possa estar alcançando este coração que aqui está, Senhor, que precisa da sua graça, precisa reconhecer o quarto homem que estava ali com os amigos de Daniel, o Deus Altíssimo, Senhor Jesus Cristo, aquele que nos ama, aquele que se entregou a si mesmo por nós, para nos guardar, Senhor, da ira vindoura, para nos guardar com Ele, para sermos o seu povo, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Nós queremos, Pai, pedir ao Senhor, abençoe esta vida que aqui está, Senhor. Se você aqui tem lutado no seu coração com esses ídolos, e tem se tornado uma dificuldade tremenda na sua vida, Jesus está aqui. Mas se você não consegue mesmo se libertar, nós pedimos para que você se levante mesmo onde você está, para a gente orarmos.
A igreja com os olhos fechados vai orar para que Deus venha curar o seu coração e libertar de todos esses impérios que foram levantados no seu coração. E você tem lutado e lutado, mas não tem podido ver o poder e a grandeza do amor de Deus na sua vida. Nós oramos. Levante, se você tem essa dificuldade, nós queremos orar por você. Pai, nós queremos orar e colocar diante do Senhor neste momento. O Senhor conhece mentes e corações, vidas que aqui estão, têm lutado, Senhor, com seus ídolos. Nós rogamos a Ti, Senhor, quebranta o coração, está nas Tuas mãos, Senhor, estas vidas, para que o Senhor trabalhe assim como trabalhou no coração de Nabucodonosor, trazendo um reconhecimento. Nós colocamos nas Tuas mãos, porque o Senhor é aquele que guarda. E guarde esses corações que têm sofrido também, Senhor, injustiças nas mãos dessas pessoas que elas constantemente querem nos cancelar, constantemente elas querem nos matar, com as suas palavras, com as suas ações. Nos ajude, Senhor, ajude meu irmão, a minha irmã que tem sofrido isso, Senhor. Faz com que ela se volte para Ti, no grande amor de Deus, e protetor de todos nós, o grande Deus que nos livra da mão do inimigo. Nos guarde, Senhor, nos guarde, guarde a todos nós. No nome de Jesus nós oramos, Te pedimos. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, esteja conosco hoje e sempre. Amém? Deus os abençoe, no nome de Jesus.